Continuidade. Agora, com os dados sendo devidamente trocados, vamos estabelecer que a conexão entre os CLPs deva ser conexão segura. A conexão criptografada oferecida pelo TIA que nós vamos utilizar é a conexão do tipo TLS. Mais especificamente, ele usa o TLS versão 1.3. Para poder estabelecer esse tipo de conexão, é necessária a criação de certificados. Nós podemos fazer uma conexão em que somente o servidor tenha certificado, e daí o certificado do cliente não é importante, porque só o servidor vai ser validado. Ou podemos estabelecer uma conexão onde tanto o servidor quanto o cliente tenham que ter os seus certificados e o servidor vai validar o certificado do cliente ao mesmo tempo que o cliente valida o certificado do servidor. Podemos utilizar certificados externos ou podemos utilizar certificados fornecidos pelo próprio TIA Portal. Para poder utilizar os certificados do TIA Portal, nós precisamos colocar segurança no projeto. Só depois disso ele permite a criação dos certificados. Então aqui em segurança a gente vai selecionar proteger este projeto. Nós vamos ter que colocar o nome de usuário e senha. É importante que uma vez isso feito, não é mais possível abrir o projeto sem esse usuário e senha, então não percam o usuário e senha do projeto de vocês se vocês criarem. E qualquer coisa tenham uma cópia do projeto antes do estabelecimento do usuário e senha, um backup do projeto. Então, vou criar aqui o username, vou colocar como exemplo. A senha, o Tia Portal exige que tenha número, letra maiúscula, letra minúscula. Então vamos lá, IFC maiúsculo, 1, 2, 3, IFC minúsculo. IFC maiúsculo, 1, 2, 3, IFC minúsculo. Ok. Ele vai processar um pouco e vai habilitar, porque a gente trabalha agora com os certificados. Então eu tenho aqui a parte dos certificados do projeto. Por padrão, ele já vem com duas autoridades certificadoras que utilizam tipos diferentes de assinatura. Essa daqui é SH256, SH1 a gente vai utilizar essa daqui. O que nós precisamos fazer primeiro é criar os certificados que vão ser utilizados. Vamos começar aqui então, criando certificados. Criar certificado. Então, primeiro aqui, tipo, cliente-servidor. Vamos criar certificado para o cliente. E nós temos que colocar uma propriedade nele que é o IP 172.16.80.20, o IP do próprio cliente. Ok, esse número é importante, guardem esse número. 3 para o cliente. Criar um novo, mesma coisa, cliente-servidor. Agora para o servidor. IP 172.16.80.21. Ok. Podemos ver aqui que ambos caíram nessa autoridade certificadora. Isso significa que esses certificados podem ser verificados, se eles não foram mexidos, utilizando essa autoridade certificadora. Vamos prestar atenção também aqui que esse aqui é o ID 2. Então esses IDs são importantes mais para frente. 2 para a autoridade certificadora, 3 para o cliente, 4 para o servidor. Então vamos começar aqui, pode ser no servidor. Nós vamos ver aqui nos blocos servidor, vamos criar um novo bloco. Vamos chamar aqui de servidor com TLS. Esse bloco, o bloco de dados, vou colocar aqui junto, é onde nós vamos colocar as informações da conexão, agora com proteção de criptografia. Então, as informações de conexão que foram criadas automaticamente nos passos anteriores foi essa daqui. Nós temos as informações aqui de onde as coisas estão conectadas, ID de conexão, ID do hardware, tudo que é necessário. Nós vamos criar uma nova estrutura de dados, muito semelhante a essa, mas para a conexão segura. Então, aqui no bloco que a gente acabou de criar, a gente vai vir aqui no tipo e vai escrever assim, tcon IPv4 sec. Vamos ver se eu acertei.
Não, então é IP underline v4. Pronto. Esse tipo de dado, ele possui todos os parâmetros do bloco anterior que a gente acabou de ver e ainda alguns parâmetros extras para a conexão segura. Então nós vamos preenchendo aqui conforme o bloco anterior, depois colocamos o que mais a gente precisa. É só copiar os dados que estão neste bloco para o outro. Então, interface 64, ID da conexão é 1, tipo de conexão a gente pode ver aqui na frente, ó, TCP é 11, aqui 11, não é o servidor que vai fazer a conexão ativa, é o cliente, então aqui não coloca nada. IP do cliente 172.16.80.20. Porta remota não importa, porque o servidor vai receber a conexão, e porta local que ele vai ficar escutando, porta 2000. Quero que seja conexão segura? Sim. Aqui eu posso escolher se o servidor vai exigir que o cliente tenha certificado também ou não. Nesse nosso caso a gente criou, então sim. Agora sim, a referência aos certificados, aqueles IDs que eu falei antes, né? Aqui eu estou no servidor e estou escrevendo os números do servidor. Então, o certificado do servidor era 4. E como certificado do cliente, eu não vou colocar o próprio certificado do cliente, porque a ideia é que os certificados são trocados no momento que a conexão é estabelecida. O que eu preciso é conseguir verificar o certificado do cliente. E para verificar o certificado do cliente, eu tenho que ter aquele certificado da autoridade certificadora, que é da Siemens, então 2. Ele usa aquele certificado para verificar e falar: não, esse certificado que o cliente mandou é verdadeiro, é emitido por essa autoridade certificadora, posso confiar e estabelecer a conexão. Vou vir aqui no main e aonde nós tínhamos no tcon connect, agora eu vou fazer referência para esse novo bloco. Então é servidor com TLS e é essa estrutura que eu criei dentro dele. Princípio, só isso. Vou copiar este bloco do servidor, vou lá no cliente, aqui vou colar aqui o bloco, vou trocar o nome dele. Copiei o bloco errado. Espera aí. Esse daqui, TLS, esse que eu quero copiar. Vou trocar o nome dele. Cliente. Vou trocar também agora as informações aqui. Então, o cliente, ele é o responsável por estabelecer a conexão. Então, aqui, verdadeiro. O endereço, eu tenho que colocar o endereço do servidor. Aqui, 21. Porta local e porta remota agora importa as duas. Então, eu vou colocar aqui porta remota 2000. Porta local, eu vou usar 2000 para me conectar. É necessário a conexão segura, sim. E a parte de requisição do certificado do cliente não importa, porque quem vai pedir isso é o servidor. O servidor, eu não tenho o certificado dele, mas eu tenho o certificado da autoridade certificadora. E o cliente, ele tinha o ID 3. Lembrando, esses números eu tirei daqui. 3 para o cliente, 4 para o servidor. Só verificando, 3, ok. O que nós precisamos fazer agora é importar esses certificados para o cliente e para o servidor. Então, aqui na configuração de hardware do cliente, depois a gente vai fazer para o servidor também. Então, do cliente eu vou vir em propriedades, segurança, aqui ó, proteção e segurança, certificados. Eu vou habilitar ele a utilizar os certificados globais do projeto e aqui embaixo eu vou adicionar o certificado do cliente. Então, estou no cliente, na configuração de hardware do cliente,
estou adicionando o certificado do cliente. Então, quando ele vê aquele D3, ele sabe que ele tem que olhar aqui. Automaticamente, ele já importou também o ID2. Isso veio porque eu habilitei ele utilizar o certificado do projeto. Mesma coisa agora no servidor. Então, habilitar, ok, e puxa o certificado do servidor. Ah, eu havia esquecido de trocar aqui, então vamos trocar aqui o bloco tcon, cliente tcon.ts, estrutura, ok. Então agora nós temos as configurações feitas, tem só mais uma coisa importante. Os certificados eles têm data de emissão e de vencimento. A gente pode verificar aqui. Vamos ver, ó. Válido até 2037. Depois disso ele não consegue mais estabelecer a conexão. Então, aliás, aqui é a doutora certificadora. Ah, o certificado também, até 2037. E tem a data que ele foi emitido, que seria hoje, o momento que eu estou criando o certificado. Então eu preciso garantir que os CLPs estejam com as datas corretas dentro deles, porque se estiver com a data errada, na hora de verificar a data do certificado ele não consegue e não estabelece a conexão. Então eu tenho que vir em cada um dos CLPs, ficar online nos CLPs, colocar a data, ó, esse aqui está 2012. Deixa ele aqui marcado que ele vai pegar do computador, apply, pronto, trocou para 2025. Já vou aproveitar e fazer download dele. Só não vou dar start ainda. Agora eu vou no cliente. Cliente não, no servidor, mesma coisa, vou ficar online para poder ver o horário. Aqui ele já estava com o horário certo, 2025. Vou fazer download do servidor. Perfeito. Eu acabei já dando start no servidor, mas o cliente está em stop. Eu quero fazer isso para a gente poder ver a conexão primeiro vermelha e daí ela ficando verdinha. Então vamos ficar online nos dois aqui. Vamos nas conexões. Perfeito, eu tenho as conexões de programação e a conexão do servidor que está esperando receber a do cliente e ainda não recebeu. Vou dar start no cliente. Como a conexão com criptografia ela demora mais para ser estabelecida no primeiro momento, porque tem a troca de certificados, a gente consegue ver as duas vermelhinhas e daqui a pouco elas ficam verdinhas. Se ficar vermelho por muito tempo e não ficar verdinho, daí tem que ir atrás do erro para ver o que está impedindo de se conectar. Mas fez tudo certinho, agora as duas estão aí conectadas. O resto dos blocos, em teoria, não era preciso trocar nada. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu fechar alguns blocos que estão ocupando muito espaço aqui na barra. Vamos abrir aqui os dados do cliente, os dados do servidor, servidor dados.
Vamos ficar online nos dois. Servidor. Cliente. Vamos colocar aqui o valor, ó, int 10. Vamos ver se chegou no servidor. 10. Então prontinho, conexão estabelecida. E dessa vez com criptografia entre os dois CLPs.